Fala, amiguinhos, beleza? Professora Jéssica falando. Vamos corrigir agora a prova do Colune de 2015. Lembrando a vocês que eu já corrigi as provas posteriores a 2015, né? 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Estão todas aqui no nosso canal, adiciona. E também pretendo corrigir a de 2014 e 2013, porque aí eu completo lá o site todo, né? Todas as questões, todas as provas, né, que tem no site do Colune. Eu vou corrigir também, amiguinhos, as provas do Coltec, mas obviamente depende se esses vídeos vão ter algum tipo de visibilidade, né? Então, se vocês gostam desse tipo de correção, curte para me ajudar, certo? E compartilhe aí, principalmente nos grupos da escola e do cursinho de vocês, para que mais pessoas possam ter a luz do entendimento da matemática. Então, bora lá para essa correção? Questão número 25, eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês baixarem tanto o caderno quanto o gabarito, ok? Considere os dois quadrados ABCD e BEFG, conforme a figura. Se o quadrado ABCD tem lado medindo 4 e CG, né, desculpa, mede 2, daqui até aqui mede 2, então é correto afirmar que a área do triângulo que está achurado aqui mede. Então vamos lá, ele falou que o lado desse quadrado aqui mede 4 e que esse trechinho aqui, ó, mede 2. Então esse lado aqui também tem que medir 2, porque ele falou que aqui tudo mede 4, né, esse daqui para cima mede 2, então aqui mede 2, ou seja, esse quadradinho pequeno, ele também tem lado medindo 2, tá? Então eu vou pôr 2 aqui, 4 aqui, ok? Então é o seguinte, a área desse triângulo achurado, eu vou calcular ela como sendo a área dos dois quadrados menos, né, a área desse triângulo aqui, que eu estou fazendo, menos a área desse triângulo aqui, menos a área desse triângulo todo aqui, ok? Vai ficar mais fácil o meu cálculo se eu fizer desse jeito. Então a área do quadrado 1, que é o grandão, é 4 ao quadrado, que é 16. A área do quadrado 2, que é o pequenininho, é 2 ao quadrado, que é 4, somando aqui a gente tem 20. Reserve uma tigela. Então, vou chamar isso aqui, ó, de triângulo 1. Então, a área do triângulo 1, ela vai ser base vezes altura aqui, né? Então, vai ser 4 vezes 2 dividido por 2. 4 vezes 2 dividido por 2. Corta, corta, então tá dando 4. A desse triângulinho aqui, ó, ele tem 2 aqui, porque era o quadrado, não era? Então, a área do triângulo 2 é 2 ao quadrado, 2 vezes 2, base vezes altura dividido por 2. Corta, corta, e aqui vai dar 2, ok? A área do triângulo 3, que é isso aqui, ó, vai ser base, que é 6, 4 mais 2, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Então, 4 dividido por 2 é 2, 6 vezes 2 é 12. Então, somando a área desses três triângulos, ok? Nós temos 12 com 4, 16, com 2, 18. Então, 20, que era o total, menos esses 18, vai dar pra gente a área do triângulo achurado, que é 2, correto? Questão número 26. Considere as afirmativas abaixo, atribuindo V ou F, né? A raiz da equação 2,11 vezes x mais 19 é igual a 63333. É um número inteiro par. O valor da expressão que está aqui é um número inteiro ímpar. A gente vai falar se é V ou F. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esse número aqui e esse numa fração. Esse número 2,11, ele é o número 2 mais essa parte 0,11, concorda? Isso aqui é uma dízima periódica que a gente pega o período 1, que ele é um período simples, né, e divide por 9. Então, isso aqui é a mesma coisa de 1 nono. Se eu pego o número 1 e divido por 9, vai dar esse 0,11, 1 infinitamente, né? Somando com 2, dá o número que está lá. Então, esse número, na verdade, ele é o 2 mais 1 nono, né? Que é aquela parte da dízima ali. Eu vou multiplicar cruzado, né? 2 vezes 9 é 18, 1 vezes 1 é 1, e 1 vezes 9 é 9. Então, esse número ali, ó, ele é 19 nonos. Beleza? Se eu pegar aqui, ó, 19 dividido por 9, 2,11 infinitamente. Então, vai ficar assim, ó, 19 nonos de x mais 19 é igual a 633. Agora, eu vou transformar esse 633 numa fração. O mesmo jeito da outra. Ele é o número 6 mais a parte 0,333. Essa parte 0,333 é a fração 3 dividido por 9, porque o período é simples, né? Então, é o número 3, como ele repete uma única vez, você divide por 9. Ó. Se eu pego 3 dividido por 9, vai dar esse 0,333, tá? Eu vou simplificar por 3 em cima e embaixo, fica 1 terço. Então, na verdade, é o número 6 mais a fração 1 terço, né? Obviamente, ó, se você divide 1 por 3, também dá 0,333, tá? E aí, você multiplica cruzado. 6 vezes 3, 18. 1 vezes 1 vai dar 1. Certo? E 1 vezes 3 aqui vai dar 3. Somando aqui vai dar 19 terços. Então, eu vou igualar isso aqui a 19 terços, ok?
E aqui, ó, detalhe, se eu pego o número 19 dividido por 3, vai dar 63333, como era de se esperar. Agora, nós vamos tirar o MMC entre 9 e 3, que é o próprio 9, porque 9 é múltiplo de 3. A gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? 9 por 9 é 1, vezes 19 é 19. 9 dividido por 1 é 9, vezes 19 vai dar 90 mais 81, 171. 19 vezes 9, isso. Então, vai dar 171, né? E aí, 9 dividido por 3 é 3, vezes 19 vai dar 57, ok? Então, eu vou passar esse número para cá subtraindo, vai ficar 57 menos 171. Vou fazer na calculadora, tá? Eu não sou obrigada. Enfim, né, amiguinhos? Espera aí. 57 menos 171. Vai dar 114. Então, 19x é igual a menos 114, certo? Aí eu passo o 19 dividindo. Você vai ter que fazer aí no cantinho, tá? Mas, enfim, a parte mais difícil a gente já fez. Eu vou dividir aqui. Vai dar menos 6, tá bom? Então, x é igual a menos 6. Aí ele fala ó, o seguinte, ó. A resposta é um número inteiro par. Verdade, porque o número 6 negativo, ele é inteiro e é par, né? Então, a primeira é verdadeira, ok? O que deixaria a gente entre a A e a C, né? Agora vamos ver a segunda. Na segunda, ele fala que essa expressão aí vai dar um número inteiro ímpar, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiramente, esses expoentes negativos, a gente tem que inverter a base. Então, vai ficar assim, ó, menos 1 meio, porque aqui o número 2 embaixo dele tem 1, né? Aqui a mesma coisa, tá? Mais, menos, a gente conserva o sinal, tá? E aí a gente coloca só a fração invertida. Como esse número vai virar 1 positivo, eu não preciso escrever, tá? E aqui vai ficar 2 positivo, ok? Porque 1 é neutro no expoente. Aí aqui, olha só, já dá para eu fazer essa conta aqui, ó, menos 1 elevado à terceira potência. É menos 1 vezes menos 1, que vai dar mais 1, vezes menos 1, que vai dar menos 1, né? Número negativo elevado a expoente ímpar vai dar negativo. Aqui, eu vou inverter a base também, ó. Vai ficar 1 sobre 64, porque embaixo do 64 tem 1, certo? E aí vai passar a ser 2 terços aqui positivo, ok? Vamos lá, hein? Aqui, ó, esse menos 1 meio ao quadrado, ele vai ficar positivo, porque é número negativo elevado a expoente par, tá? Por causa do parêntese, aí vai ficar positivo. E aí 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, vai ficar 1 quarto. Mais com menos é menos, menos 1 meio. Dividido por menos 1, que multiplica. Isso aqui a gente vai transformar no expoente, o expoente fracionário, a gente transforma ele numa radiciação, tá bom? Então vai ficar assim, ó, raiz 1 sobre 64. Coloca um parêntese aqui e pensa, quem está em cima, continua em cima. Quem está aqui, vai para dentro do índice. E agora a gente vai ter que fatorar o número 64, beleza? Então, você fatorando o número 64 aí no cantinho, ó, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1, vai dar 2 elevado à sexta potência, porque ele aparece 6 vezes. Então, daqui a pouco a gente vai mexer aqui, tá? Vai ficar assim, ó, peraí, deixa eu fazer isso de uma vez. Vai ficar raiz cúbica de 1 sobre 2 elevado à sexta elevado ao quadrado, tá bom? Então, vamos só resolver essa parte aqui, ó, né? Essa partezinha aqui, eu vou resolver ela separado com vocês, ó. Que aí a gente já livra dessa pior parte, digamos assim, ó. 1 ao quadrado é 1. E 2 elevado a sexta elevado ao quadrado, a gente multiplica o expoente. Fica 2 elevado a 12, dentro da raiz cúbica. Agora, a gente tira a raiz cúbica de 1, que é 1, porque, né, qualquer raiz de 1 vai ser sempre 1, porque 1 vezes 1, milhões de vezes, vai dar sempre 1. E raiz 12avos, raiz elevado a 12, né? Desculpa, 2 elevado a 12. Dentro da raiz cúbica, a gente simplifica esse 12 com esse 3 e fica 4, ou seja, vai sair para fora o 2 elevado à quarta potência, tá bom? Isso aqui é a mesma coisa que 1 16avos, que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, virou simplesmente o número 1 16avos. Então, o que eu vou fazer aqui para facilitar a nossa vida? Você vai fazendo aí bonitinho no seu caderno do jeito que você acha melhor, tá? É menos 1 que estava antes, vezes 1 16avos. Agora eu vou multiplicar cruzado aqui, como sempre, ó, 1 vezes 2, 2, 4 vezes 1 vai dar 4, e 2 vezes 4, 8. E aqui embaixo vai dar menos 1, 16avos, porque menos 1 vezes esse cara vai dar menos o cara, certo? Em cima vai ficar menos 2, porque 2 menos 4 é menos 2, dividido por 8. Eu já vou multiplicar pelo inverso da segunda. Observa que o sinal de menos ele conserva, tá? Então, fica 16 sobre 1. Agora, o que eu vou fazer, caro amigos da Rede Globo? Eu vou multiplicar menos com menos, vai dar mais. 16 dividido por 2, 16 dividido por 8 vai dar 2. E 2 vezes 2, 4. Ou seja, a resposta para essa treta toda é
4. Agora a gente vai ver o que ele falou lá, né? Ele falou o seguinte, o valor dessa expressão é um número inteiro ímpar, falso. Então a primeira era verdadeira e a segunda é falso, portanto, 26, letra A. Questão número 27. Sabe que x, y e z são números reais não nulos. Tais que menos x sobre 7, menos z sobre 2x e menos 13 sobre x, y, z são positivos. É correto afirmar que... Nós vamos ter que fazer simplesmente joguinho de sinal aqui para poder entender, tá? Olha só, ele falou que estes números são positivos. Então, quando eu fizer o jogo de sinal aqui, ó, eu tenho que encaixar um sinal para o x de modo que a resposta dê positiva, tá? Então, eu já tenho um menos aqui, certo? Com o sinal do x e o mais do 7, porque o 7 é um número positivo, tá? Como é multiplicação e divisão, a gente pode fazer a mesma regra, né? Então, olha só, menos com mais é menos... Eu preciso colocar outro menos aqui para que o resultado dê mais, né? Porque olha só, menos com menos, mais com mais, mais. Ou seja, o x é um número negativo, ou seja, x é menor que 0. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para esse número aqui, tá? Ó, menos da fórmula que estava aqui, né? O z, eu vou determinar o sinal dele, tá? 2 é positivo, vou pôr um sinal de mais aqui. E o x, a gente acabou de determinar que ele é negativo, que ele é menor que 0. Ele falou que esse número é positivo, todos eles são positivos, né? Então, olha só, mais com menos aqui é menos. Com esse menos, vai dar mais. Para continuar dando mais, aqui precisa ser um número positivo, tá? Ó, mais com menos, menos, mais com menos, menos, menos com menos, mais. Qualquer ordem que você faz vai dar na mesma, tá? Então, o z aqui é um número positivo, ou seja, maior que 0. Por último, esse, né? Tem o menos da fórmula, o 13 é positivo. O x, ele é negativo. Tá? O y a gente não sabe e o z a gente sabe que é positivo, ou seja, é mais aqui, né? Então, vamos fazer o jogo de sinal de modo que esse total aqui dê positivo, tá? Mais com menos é menos, mais com menos é menos, e menos com menos aqui já tá dando mais. Ou seja, para continuar sendo mais, o y aqui tem que ser positivo, porque aí vai dar mais com mais que dá mais, né? E aí agora, só fazendo para testar de novo, ó, mais com menos, menos, em cima, tá? Menos com mais, menos. Aí o menos de cima com o menos de baixo vai dar mais, certo? Então, o y, ele também é um número positivo, ou seja, maior que 0. Então, a resposta é a letra C, né? Aqui, ó. Y é maior que 0 e Z também é maior que 0. A questão 28, que é a que a gente vai resolver agora, é uma questão Enem, certo? Muito parecida com o Enem. Toda prova do Enem cai em várias questões desse tipo. É a questão mais típica da prova do Enem, que é o quê? Você tem 5 alternativas, porque no Enem são 5 letras, né? No Colune são 4. Mas, enfim, você tem as opções e você vai escolher a que gera a maior ou a menor fração, dependendo do contexto. Então, essa questão aqui, ó, é Enem. Então, preste muita atenção, porque vai servir para vocês no futuro próximo. 28. As tabelas abaixo fornecem os valores nutricionais de um mesmo produto fabricado por 4 empresas distintas. Então, aqui as empresas e vamos ver o que é. Sandra pretende fazer uma refeição que contenha 30 gramas desse produto. Como deseja ingerir a menor quantidade possível de quilocalorias, sua preferência deverá ser pelo produto fabricado pela empresa. E aí a gente vai escolher aqui qual empresa. Olha só, a empresa A gente tem uma porção de 108 calorias a cada 30 gramas de produto. A. Ok? Eu vou escrever todas primeiro. É a estratégia para fazer prova do Enem, tá? 148 nessa, quilocalorias a cada 40 gramas. Nessa daqui, a letra C, 128 calorias a cada 36 gramas e 126 calorias aqui, ó, a cada 35 gramas, ok? E aí, a gente vai ter que fazer o que agora? Descobrir qual que é a menor razão. Por quê? Né? Se ela vai consumir 30 gramas e que é a menor quantidade de calorias, a gente vai descobrir aqui qual dos produtos tem a menor quantidade de calorias por grama, entendeu? É o que eu estou dividindo, né? A quantidade de calorias por grama. Então, menor quantidade de calorias por grama. O que eu vou fazer? A letra A e a letra B parece relativamente fácil fazer a conta. Eu vou ignorar esse 0 e depois vou andar uma casa com a vírgula para a esquerda, tá? Então, vou pensar o número 108 dividido por 3, tá? Eu gosto de pensar assim, ó. 108 é 90 mais 18. 90 dividido por 3 é 30 e 18 dividido por 3 é 36, ok? Então, aqui, ó, a gente teria 36 se eu fosse dividir. Só que, como tem o 0 aqui, eu tenho que andar uma casa para a esquerda com a vírgula. Esse aqui, ó, 148, como que eu vou dividir? Por 4, vamos pensar por 4, tá? Seria 100 mais 48, por exemplo, tá? 100 dividido por 4 é 25.
ok? E 48 dividido por 4 é 12. Quando eu somar, dá 37. Ou seja, a resposta aqui vai ser 3,7, porque eu vou andar com a vírgula, tá? Então, assim, obviamente, amiguinhos da Rede Globo, você pode fazer a conta do jeito que você quiser na sua vida, né? Todos os jeitos dão o mesmo, porque matemática é exatas, né? Mas eu tenho alguns pequenos truques para fazer conta. Como ele quer o maior, né, a gente não vai querer o B, tá bom? A gente quer o menor, desculpa. Então, nós vamos querer o B, né? Então, esse aqui tá menor, por enquanto a gente vai deixar ele. Agora, eu vou fazer essa daqui, tá? Por exemplo, aqui, ó, 126 e 35 ambos dão por 7. Aí, você vai me perguntar, como que você sabe que dá por 7? O critério de divisibilidade por 7 é um pouco chato, tá? Muitas escolas nem ensinam esse critério, mas ele consiste no seguinte, o número é 1, 2, 6. A gente pega o último dígito, 6, e multiplica por 2, que vai dar 12. Não sobrou 12 na frente, porque era 126, ó, 1, 2, 6. Sobrou 12 na frente do 6. Quando eu subtraio esse 12 pelo 12, dá 0. Toda vez que isso acontece, é divisível por 7, tá? Mas eu já desconfiava, porque o 35 é 5 vezes 7, ia ter que dar para simplificar de alguma forma. Então, eu já pensei, vai dar por 7. Mas, enfim, esse é o critério do 7 que talvez muitos de vocês não conheçam. Então, eu vou dividir, né, por 7 em cima e embaixo aqui para simplificar minha vida. Aqui vai dar 5. Olha, 12 dividido por 7 vai dar 1 e sobra 5. Porque 12 menos 7 é 5. Aí o 5 junta com 6, 56 dividido por 7, 8. Então, deu 18 quintos. Como é que eu vou dividir 18 por 5, amiguinhos da Rede Globo? Eu penso que é 1,8 e dobro, ou seja, 3,6. Se você não conhece esse truque, eu vou deixar linkado aqui, você vai lá e assiste para você fazer conta sim. Existem duas alternativas que podem dar o mesmo resultado? Não. Ou seja, as duas estão erradas. Portanto, aqui, ó, vai ser a letra C, que no caso é o B, tá bom? Cuidado. Agora, professora, e se eu não tivesse essa sacada, você ia ter que fazer essa divisão aqui, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, 128 e 36, dá para dividir por 4. Concorda comigo? Ó? Vamos pensar o seguinte, o número 128, por exemplo, eu posso pensar que é 120 mais 8, tá? 120 dividido por 4 é 30, 8 dividido por 4 é 2, então a soma dá 32, certo? E 36 dividido por 4 é 9. Agora eu vou te ensinar um macete aqui para você fazer conta exata quando você está dividindo por 9, tá? 32 nonos não pode ser considerado 27 mais 5, certo? Porque o 32 é 27 mais 5. Todos 2 dividido por 9. Haja visto que se tem o mesmo denominador, né? Eu poderia juntar num denominador comum, que é isso que a gente faz. Então, é assim que a gente vai fazer, tá? Aí, aqui, quando eu dividir, ó, 27 por 9 vai dar 3. E 5 por 9 é 5, 5, 5, 5 eternamente, tá bom? Então, para você fazer essa conta por 9, você pode fazer desse jeito aí de cabeça. Você pensa, 32 por 9. Qual que é o número mais próximo da tabuada do 9? É o 27. Sobra quanto? 5. Então, 27 por 9 é 3,555 eternamente. Então, ó, 32 dividido por 9. 3,5555 eternamente. Beleza? Portanto, ela é menor. E aí, a resposta vai ser letra B, que é a letra C. Ok? Vamos agora para a questão 29. Numa gincana de matemática, foi proposto o seguinte exercício. Determine o número que se deve somar ao denominador Q e subtrair ao numerador P para que a fração P sobre Q se transforme na fração P sobre 2Q. O aluno que resolveu o exercício corretamente obteve uma fração cujo denominador é. Então, nós vamos fazer o seguinte. Ele falou, o número que eu devo somar, né, com o denominador Q. Então, vou pegar aqui a fração PQ. Eu vou somar um número N qualquer no denominador Q e subtrair esse mesmo número do numerador P. Então, eu vou falar assim, ó, P menos N dividido por Q mais N, que é o número que eu quero, vai se transformar, ou seja, vai ser igual à fração P sobre 2Q. Agora, eu vou pensar que isso aqui tem um parêntese e vou multiplicar cruzado pensando em chuveirinho, tá? P vezes 2Q vai dar 2PQ. Menos N vezes Q vai dar menos 2NQ. É igual. Agora, Q vezes P vai dar PQ. N vezes P vai dar NP. Agora, eu vou tentar juntar os termos semelhantes, tá? Esse termo é semelhante com esse, porque eles têm a mesma parte literal. Então, se eu tenho duas unidades e passo essa uma para cá subtraindo, 2 menos 1 é 1. Então, vai ficar 1PQ, que é a mesma coisa de PQ, né? E aí, eu vou mandar esse cara para cá, tá bom? Vai ficar assim, ó. NP, eles não podem se somar porque são letras diferentes, tá? Mais 2NQ, né? Desculpa. 2NQ. Agora, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho a letra N e aqui também, né? Então, eu vou colocar esse N em evidência. Então, aqui vai ficar PQ é igual N que multiplica. Se eu divido NP por N, vai ficar P. Se eu divido 2NQ por N,
vai ficar 2Q, ok? 2Q aqui, tranquilo? Então, agora, para eu descobrir esse número N, ele vai ser igual a o PQ dividido por P mais 2Q. Tá vendo aqui? Ó, porque esse camarada que está multiplicando N vai passar para lá dividindo. Ou seja, o denominador, deixa eu trazer, né? Deixa eu arrastar esse número para cá. Ele falou que é uma fração cujo denominador é P mais 2Q. P mais 2Q aqui é a resposta da letra C, né? Achei essa questão bem chata, juro pra vocês. Não achei ela nada fácil, mas enfim, é isso aí. Questão 30. O desempenho de um automóvel é de 9 km por litro na cidade e 15 km por litro na estrada. Se foram consumidos 22 litros de combustível num percurso de 234 km de parte na cidade e parte na estrada, então é correto afirmar que a quantidade de combustível consumido na estrada e a distância percorrida na cidade foram iguais a... Vamos falar o seguinte, ó, a quantidade de litros consumidos na cidade mais consumidos na estrada é igual a 22 litros. Isso é com relação à quantidade de litros, tá? Agora vamos pensar na distância. Se na cidade eu gasto 9 km por litro, então se eu multiplico pela quantidade de litros, eu tenho a distância que ele percorreu na cidade. Ou seja, 9 vezes o C, que é a quantidade de litros na cidade, mais 15 km por litro na estrada, vezes a quantidade de litros da estrada, vai me dar a quantidade de quilômetros, né? Então, 15 é igual à distância total percorrida, que é 234. Assim, eu formo um sistema de duas equações e duas incógnitas. O que eu vou fazer? Eu vou conservar a segunda equação, certo? E vou multiplicar a primeira por menos 9. Porque aí, o que acontece? Eu consigo cancelar esse C aqui, ó. Menos 9C menos 9E, aí eu vou fazer 22 multiplicado por 9. Ó. Se fosse 20 vezes 10, ia dar 220. Só que eu tenho que tirar menos uma parcela de 22, porque são 9 parcelas de 22, né, e não 10. Então, vai ficar 220 menos 22, que é 198. E aí, sinalzinho de menos, que eu multipliquei foi por menos 9, ok? Então, vamos somar agora. Menos 9 com mais 9, cancela. 15E menos 9E vai dar 6E. Se eu tenho 234 e tirasse 200, ia dar 34. Só que aqui são duas a menos, então eu tenho que pôr 2 a mais, ou seja, 36. Então, o valor de E é igual a 6, né? Por que que E é igual a 6? 36 dividido por 6. Vamos ler o que ele pergunta. A quantidade de combustível consumida na estrada. Na estrada, foram 6, né? Então, já cancela a letra A e cancela a letra D. Então, foi 6, ok? Então, vamos ver se é a letra C ou a letra D. E a distância percorrida na cidade. Se eu consumir 6 litros na estrada, não era 22 litros? Se para cá foi 6, para cá tem que ser 16. Então, na cidade foram 16. E ele falou que é 9 quilômetros a cada litro, então é só eu multiplicar, né? 16 vezes 9. Se fosse 16 vezes 10, ia dar 160. 160 menos uma parcela de 16 ia dar 144. Portanto, aqui, ó, resposta da letra C. Questão número 31. Considere a figura abaixo formada por dois triângulos. Sabendo que o triângulo ABC é equilátero, esse aqui é equilátero, que D é o ponto médio, beleza? Que AB é igual a BC, que é igual a CF, então esse lado é igual a esse, obviamente, porque o triângulo é equilátero, então tem que ter todos os lados iguais. E a esse aqui também, inclusive, que eles valem 3. Que CE é igual a 4, então de C até E a gente tem 4. Que BCE é igual a 30, então esse angulinho aqui, ó, ele é 30 graus e que os segmentos DC, daqui até aqui, e CF são perpendiculares entre si, fazem 90 graus, é correto afirmar que a área formada, né, pelos triângulos é igual a. Para facilitar a nossa vida, a gente viu ali que a gente tem um triângulo equilátero. Existe uma fórmula que eu sempre insisto com vocês para decorar. Aliás, são 3, né? Sempre, você tem que saber. Diagonal de quadrado. Anota aí. Você tem que saber a fórmula do diagonal do quadrado. Você tem que saber a altura de triângulo equilátero e a área de triângulo equilátero. Aqui no meu canal eu já fiz essas demonstrações em vários vídeos. Aqui, para não encher linguiça, eu já vou pegar essa fórmula de uma vez, tá bom? A área do triângulo equilátero, ela é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, beleza? Aqui, ó, a área do triângulo equilátero, ela é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu já vou usar de uma vez para não encher muita linguiça. Então, agora nós vamos preencher nosso desenho. Ele falou que os lados do triângulo, ó, AB, que é daqui até aqui, BC e CF são iguais a 3, né? Falou que esse triângulo é equilátero. Então, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3. Ele falou também, ó, que CE, que é essa
diagonal, digamos assim, né, CE, ela mede 4. Então, beleza, deixo 4 aqui, reservado em uma tigela. Que BCE é igual a 30. BCE é B até C, depois não é. Então, é esse ângulo aqui que é 30. Ok? Tá. Falou que o segmento BC, DC de dado, né, D até C e C até F são perpendiculares entre si. Quer dizer o quê? Que aqui, ó, daqui até aqui, né? E esse aqui forma um ângulo de 90 graus. Esse ângulo é reto. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Como o triângulo é equilátero, todos os ângulos dele medem 60 graus. Concorda comigo? Por que que mede 60 graus? Porque 180 dividido por 3, os ângulos são iguais. Se eu traço uma altura aqui, ó, porque para fazer perpendicular aqui, isso aqui tem que ser altura, tá? Ela divide esse ângulo de 60 em duas partes iguais, né? 30 para cá e 30 para cá. Beleza? Então, vou apagar esse 60 aqui. Agora, aqui é 30, né? Ele falou que esse ângulo todo aqui, ó, é 90 graus, que é perpendicular, né? Então, 30 mais 30, 60, aqui também tem que ser 30. Então, agora fechou, tá? Então, eu vou calcular primeiro a área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, o L dele é 3, fica 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou seja, ele é 9, que é 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Agora, eu vou calcular essa área desse triângulo aqui usando uma outra área que talvez vocês não conheçam. Quando eu tenho um triângulo retângulo, eu calculo ele assim, ó, base vezes altura dividido por 2. Quando o meu triângulo não é retângulo e eu quero multiplicar um lado pelo outro, eu posso fazer um lado vezes o outro vezes o seno compreendido entre esses dois lados. Eu não sei se vocês conhecem essa fórmula, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, essa fórmula é o seguinte, se eu tenho um lado A e um lado B qualquer de um triângulo, e o ângulo que não seja 90 entre eles, ou seja, não é altura, né, porque 90 graus a gente chama de altura, tá? Então, o que que eu faço? Eu multiplico um lado pelo outro, vezes o seno entre eles, certo? Dividido por 2. É exatamente isso que eu vou fazer. Eu tenho o lado 3, o lado 4 e o seno de 30, que a gente vai saber por aquela musiquinha, né? A musiquinha que eu me refiro é aquela que você monta a tabelinha 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, meu 2 embaixo. Não se esqueça da raiz no 3 e no 2, tira a raiz, certo? Do 3 e do 2 em cima. A tangente é diferente, veja só, você, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, nós vamos usar isso aqui, ó, o seno de 30 é meio, ok? Então, jogando naquela fórmula que eu tinha falado lá, eu vou multiplicar o lado A, que é 3, vezes o lado B, que é 4, vezes o seno de 30, que é meio. Tudo isso dividido por 2, tá? Aí, como que a gente vai fazer, então? Eu vou pegar esse 4 e vou dividir por esse 2, que vai dar 2. 2 vezes 1, 2, vezes 3, 6. Que dividido por 2 vai dar 3. Então, a área desse triângulo aqui é 3. Portanto, a área dos dois triângulos vai ser esse 9 sobre 4, raiz de 3. 9 raiz de 3 sobre 4, mais 3. Aí, eu vou dar uma olhada, agora, como que foi escrita, né, a resposta, porque aí eu vou mexer nisso aqui de acordo com o que está no gabarito. Bem, vejamos aqui. Ele colocou o 4, né, o denominador 4, ó, em comum para todos, né? Ou é a letra A ou é a letra C, né, amiguinhos? Então, vamos multiplicar cruzado, tá? 1 vezes 9, raiz de 3, vai ser 9 raiz de 3. 4 vezes 3, aqui vai dar 12, dividido por 4 vezes 1, só fazendo o método da borboleta, né? Então, aqui vai dar 4. Agora, eu vou pôr, ó, 3 em evidência, a letra A, né? Por quê? 9 e 12 ambos dão por 3. Se eu coloco 3 em evidência, eu divido 9 por 3, que vai dar 3, e a raiz de 3 acompanha, tá? Não posso dividir raiz de 3 por 3, não, tá, amiguinho? Isso aqui é como se fosse um X, beleza? Você carrega ele. 12 dividido por 3 é 4. E aí, todo mundo sobre 4. Portanto, aqui, ó, mentira, né? É a resposta da letra C, ó. 3 que multiplica 3 raiz de 3 mais 4 sobre 4, letra C, ok? Relativamente tranquila? Depende, tá? Se você souber as fórmulas dos triângulos calculadas ali, fica ok, né? Senão, fica complicado. 32. Guilherme percorreu o trajeto entre as cidades de São Pilar e Caixotã e precisou fazer 2 paradas para descansar. A primeira delas ocorreu após ter percorrido 1/3 do trajeto e a segunda após ter percorrido 3/4 do que restou, depois da primeira parada. Se após a segunda parada ainda faltavam 60 quilômetros da estrada para chegar a Caixotã, é correto afirmar que a distância entre as duas cidades era. Nós vamos fazer isso aqui pelo diagrama de árvore. Nós vamos pensar o seguinte, ó, que a distância entre as duas cidades era x. Aí ele falou que a primeira parte, ele percorreu 1/3 do trajeto. Então, aqui ele percorreu 1/3 de x, né? Se ele percorreu 1/3, sobraram 2/3, que é a fração complementar. Pensa aqui, deixa isso aqui reservado no tigela. A segunda parte foi 3/4 do que restou. Então, se restou 2/3 e ele percorreu 3/4, eu vou simplificar.
3/4, né, vezes 2/3. Essa palavra do que restou, aqui, ó, do que restou, significa multiplicado pelo que restou, tá? Então, 3 corta com 3, 4 dividido por 2 é 2, e 2 por 2 é 1. Então, ficou metade do trajeto aqui, ó, que é a fração 1/2, ok? O número 2/3 vezes 3/4 é 1/2. Se eu multiplico aqui, né, vai dar 6, aqui vai dar 12, dividir em cima e embaixo por 6, vai dar 1/2, tá bom? Então, aqui ele percorreu 1/2 de x. E aí falou que ainda restou 60 quilômetros. Então, aqui ainda tem 60 quilômetros. Quando eu somar essas três coisas, tá, vai me dar a distância total, que é x, né? Então, vou montar a seguinte equação. X sobre 3 mais x sobre 2 mais 60 é igual a x. O MMC entre 2 e 3 é 6, porque eles são primos entre si, né? Então, é só a gente dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 6 por 3, 2 vezes x, 2x. 6 por 2, 3 vezes x, 3x. 6 por 1, 6 vezes 60, 360, porque 6 vezes 6 é 36, mais o 0. 6 por 1, 6 vezes x, 6x. Aqui, ó, tá dando 5x, que eu vou passar pro lado de cá subtraindo. 6x menos 5x é x. Então, o valor de x, que é a distância total, é 360 quilômetros, letra D. 33. Um celular é vendido à vista na loja Gigapreço por R$500. Pela internet, o mesmo produto está sendo vendido por R$450, já incluso o frete. E o cliente ainda pode optar pelo pagamento à vista com desconto de 10%. Se Leila deixou de comprar o celular na loja e optou por comprar lá à vista na internet, é correto afirmar que ela economizou. Observe uma coisa, se a Leila comprar à vista, 10% de 450 é R$45, certo? Então, ela vai economizar ainda mais R$45. Ou seja, daqui para cá, ela economizou R$50, porque está dando R$50 de diferença. E ela ainda ganhou 10% sobre esse valor, que é R$45. No total, ela economizou R$95, certo? Num total de 500. Então, é só a gente dividir em cima e embaixo, porque o preço originário é 500, né? É só a gente dividir em cima e embaixo por 5 para transformar isso aqui numa porcentagem. Como eu já expliquei para vocês anteriormente, quando eu divido ou multiplico o meu denominador de modo que ele vira 100, eu transformo em porcentagem. 500 dividido por 5 é 100. 95 dividido por 5, ó, já está linkado aqui, vai lá e vê como é que você faz conta por 5 rápido. Pensa que é 9,5 mais 9,5, ou seja, 9,50 mais 9,50, R$19. Portanto, aqui, ó, letra B, 19%. A questão número 34, eu já gravei para vocês num outro vídeo, ela é um pouquinho extensa, eu não quero me estender aqui mais. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar linkado aqui, tá bom? Você vai lá, não deixe de ir, porque ela é uma questão interessantíssima sobre função, tá? De primeiro e de segundo grau. Então, explica as questões dos coeficientes, etc e tal. Então, você vai lá e dá uma olhadinha, que é bem interessante essa questão. Beleza? Só não vou fazer aqui para não encher muita linguiça, ok? Então é isso, amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução, né? Mais uma. Eu já fiz as provas de 2021, 2020, já falei, né? 2019, 18, 17, 16, agora de 2015. Eu pretendo fazer a de 2014 e de 2013, porque olha só para vocês verem, né? São todas as que tem aqui na página, né, do Colune. Então, eu pretendo continuar fazendo até que eu faça todas as que tem ali na página. Então, espero que vocês me ajudem aí compartilhando e curtindo esse material e até a próxima.